Se você tem a sua Bíblia, vou pedir para você abri-la na primeira carta de João. Primeira carta de João, primeiro capítulo. Finzinho da Bíblia. Primeira carta do apóstolo João. Me refiro à carta e não ao Evangelho, então é bem coladinho lá no livro do Apocalipse, no finalzinho da sua Bíblia. 1 João, capítulo 1. Aqueles que acompanham as notificações que a gente faz via o aplicativo da igreja, ontem devem ter percebido a capa do sermão dessa manhã. Eu vou pedir para colocar ali na tela. Logicamente, eu pedi autorização. Por causa dos direitos autorais. Se você recebesse uma nota de $10.000, se ela existisse, se você recebesse uma nota de $10.000 nessa manhã, minha pergunta, você pagaria algumas contas essa semana? Alguns de vocês se sentiriam um pouco mais aliviados, recebendo uma quantia como essa, vindo à igreja para receber a palavra de Deus e você ganha $10.000. Se nós providenciássemos a impressão desta nota aqui, temos uma impressora de boa qualidade, papel de boa qualidade, e você levasse uma nota dessa com você hoje pela manhã, te ajudaria muito aí durante a semana, não? $10.000 em cash te ajudariam muito, né? Ou quem sabe um cheque nominal a você. Mas essa nota aí eu acho que não resolveria muito o teu problema. Por duas razões. Primeiro, porque você sabe que se trata de uma nota falsa. Eu não estou dizendo que o rosto ali estampado é de alguém falso. Eu estou dizendo que a nota se trata de uma falsificação, não é? E a segunda razão pela qual você não usaria uma nota como essa, a primeira é que você sabe que é falsa. A segunda é porque qualquer pessoa nesse país que está um pouquinho familiarizado com o dinheiro corrente, a moeda corrente aqui nos Estados Unidos, sabe que uma nota dessa também é o quê? Não existe, é uma nota falsa, não é? Apesar de ser uma personalidade, apesar de eu acender o alerta à minha comunidade, inclusive aqueles que me acompanham pela internet, esse é um rapaz solteiro, na casa dos 20, tem trabalho fixo, é alguém responsável, oficial aqui da igreja, não é? Quem sabe eu até receba, os pastores normalmente recebem bilhetinhos ao final do culto com pedido de oração. Quem sabe eu receba alguns desses bilhetinhos aí à saída com o número de telefone, ou quem sabe outros candidatos me dizem, pastor, prega esse sermão de novo e muda a cara lá e faz a propaganda. Mas é o seguinte, você não usaria essa nota e não receberia essa nota por você saber de se tratar de uma falsificação. Mas, há alguns anos atrás, um pouquinho antes do Noah nascer, eu e Giane fizemos uma viagem a um país na América do Sul. Nós fomos ao Peru com a intenção de visitarmos os principais pontos turísticos daquele país, especialmente a Trilha Inca, que fica, tem a sua sede, o seu ponto de partida na cidade de Cusco, a 1h30 mais ou menos da capital de Lima, num voo comercial. Nós visitamos vários lugares extremamente interessantes. Eu considero, inclusive, essa uma das minhas viagens favoritas que eu já fiz. E se um dia tiver oportunidade, vou querer voltar, porque vou olhar com outros olhos. É sempre assim. Você, se tem a oportunidade de voltar num lugar que você já visitou, você vai conseguir perceber novos detalhes. Além de a gente fazer essa trilha inca, nós visitamos um sítio arqueológico
ao norte de Lima, numa cidade chamada Caral. No início da década de 90, 20 e poucos anos atrás, eles descobriram ali um local extremamente interessante também, do ponto de vista arqueológico, e com indícios de pirâmides, e numa época da pré-argila, ou da pré-cerâmica, no período da argila, o que indica que esse local, né, que está à margem do Pacífico, ao contrário do que dizem a maioria dos livros de histórias, deva ter sido povoado antes mesmo dos Incas e dos Maias, pelas evidências encontradas naquele lugar. Quando voltamos a Lima, no Peru, estávamos num hotel próximo ao centro da cidade, e fomos aconselhados em algum momento a, sempre que fôssemos sair, buscássemos um táxi a partir de uma chamada da recepção do hotel. Por alguma razão, a gente caminhou no centro, ali nas proximidades do hotel, e havia um táxi ali qualquer, e eu falei, olha, eu não vou caminhar até o hotel de volta, eu vou pegar esse táxi aqui mesmo e tal. E aí eu falei com ele, eu preciso ir a tal lugar, quanto que você me cobra para me levar até lá? Ele deu um preço e eu pensei comigo, saiu até mais barato, então é melhor ir nesses aqui que não são muito credenciados, né? E eu peguei aquele táxi, achando que fiz um bom negócio. Quando ele me deixou no local, eu dei uma nota para pagar o táxi, e ele me deu um troco. Eu coloquei o troco do bolso e tal. E no período da tarde, quando fomos sair de novo, eu peguei um outro táxi, esse sim a partir do hotel. E quando eu fui pagar, eu paguei o homem, e ao sair do carro, ele disse, senhor, por favor. E eu digo, pois não? E aí ele disse, o senhor me deu uma nota falsa. Eu não posso aceitar esses 20 pesos que você me deu. E eu prontamente me lembrei que essa era uma nota que eu tinha recebido de troco do táxi anterior, não é? Eu acabei guardando essa nota, tá, nas minhas coisas, para eu me lembrar que é muito mais fácil você ser enganado quando você não conhece a verdade. Aqueles que não estão familiarizados com o verdadeiro conseguem assimilar ou receber ou se apropriar de alguma coisa falsa porque não conseguem entender a diferença com o verdadeiro. Jamais alguém me pegaria se eu estivesse utilizando notas de reais, que é a moeda corrente no Brasil. Porque você conhece a textura, você conhece as dimensões da nota. Também você, familiarizado aqui com as notas de dólar, dificilmente você pegaria uma nota falsa. E aí, logicamente, né, depois que eu me sentindo um pouco bobo, assim, por ter sido passado para trás, comecei a reparar e, de fato, peguei uma verdadeira e uma falsa, e você aí sim consegue perceber as diferenças. Mas eu não estava familiarizado. Nessa manhã, eu gostaria de apresentar a você algumas ferramentas. Eu gostaria de apresentar a você alguns elementos bíblicos que podem ajudar você a compreender um cristianismo verdadeiro. Porque nós aprendemos por contraste. E nós precisamos compreender de fato o que é verdade e o que é erro, o que é falso, o que é verdadeiro. E a palavra de Deus, que é a sua própria intérprete, oferece a mim e a você evidências, informações suficientes e necessárias para que a gente possa compreender em que pavimento nós estamos fazendo a nossa jornada cristã. Há um grande risco ao ouvir uma mensagem como essa, o risco de nós pensarmos em outras pessoas, o risco de nós lamentarmos ao darmos uma olhadinha para os bancos aqui do lado e pensarmos assim, que pena que fulano não veio hoje, que pena que ciclano não está ouvindo essa mensagem. Essa é uma grande tentação que muitos de nós temos ao ouvir uma mensagem, muitas vezes com teor de exortação, num sábado pela manhã. Mas o que eu realmente gostaria que você se concentrasse, onde você se concentrasse na manhã desse sábado, é o que isso aqui tem que ver com você. É o Espírito de Deus falando com você. Ignore possíveis candidatos a receber essa mensagem, porque ao final dela você precisa
perceber se esse chapéu tem a bitola da sua cabeça. Que o Espírito de Deus possa realmente nos conduzir nessa hora. Existem 3 grandes perigos que a igreja cristã no primeiro século enfrentou em relação à efetividade do seu cristianismo. 3 problemas que os escritores bíblicos, desde Jesus nos evangelhos, não sendo um escritor, mas sendo o propagador de uma verdade, ou os evangelistas ao escreverem esta verdade, o apóstolo Paulo em suas epístolas, 3 erros que eles tentaram corrigir, a fim de dar autenticidade àqueles homens que passaram a ser chamados de cristãos. Quem é um cristão de verdade? Como é um cristão de verdade? 3 coisas que nessa manhã eu gostaria de considerar com você. Vou pedir para que você, se estiver usando um celular ou um outro dispositivo para achar os textos, você vai precisar ser um pouco ágil na manhã de hoje, porque nós vamos encontrar e vamos utilizar vários textos nessa manhã. O primeiro engano, e eu vou pedir para que vocês coloquem aí na tela a primeira questão que nós precisamos tratar aqui, é um cristianismo sem santidade. Um cristianismo sem santidade é um cristianismo falsificado. E o primeiro texto que nós vamos explorar, como eu já dei a referência, é na primeira carta de João, capítulo 1, versos 5 e 6, a gente lê assim. Vou estar lendo na nova versão internacional. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Estamos num país onde muita gente se diz cristão. Mas este cristianismo que se diz haver nesse lugar, já não é mais um cristianismo. Vocês já me ouviram falar sobre isso. E daremos evidências através das Escrituras de que isso não pode mais ser chamado de cristianismo. Isso é um pós-cristianismo, isso é um falso cristianismo. E o que vimos aqui na insistência do apóstolo João, já no crepúsculo de sua vida, escrevendo à igreja, ele diz, se você anda nas trevas, se você insiste em andar nas trevas, é porque você não está na luz. Estamos mentindo a nós mesmos, porque nós não praticamos a verdade. Virando a página, ainda na carta de João, a primeira, no capítulo 2 e o verso 6, ele vai intensificando o seu argumento e ele diz, desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. E aqui pode ser, quem sabe, um dos clichês mais desgastados da pregação cristã. Um cristão vive como Cristo viveu. Um cristão anda como Cristo andou. Um cristão se comporta como Cristo se comportou. Um cristão reflete a pessoa de Cristo. Cristianismo sem Cristo não passa de uma filosofia barata, um clubinho de final de semana. Ainda no capítulo 2, agora nos versos 15 e 17, ou 15 a 17, a gente lê assim, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus, este permanece para sempre. Se nesta manhã eu estou falando para uma audiência que anda flertando com o mundo, se nesta manhã eu falo para um público que anda se encantando com as propostas do mundo, eu quero dizer a você, isso não é cristianismo. E nós estamos aí num país regado a uma série de comportamentos transviados, onde as pessoas ainda têm coragem de dizer, não, eu sou cristão. Passam as noites na balada, em bebedeiras, corrompendo o corpo, a saúde, a mente, assistem o que querem, fazem o que querem, mas têm a coragem ainda de dizer, eu sou um cristão. Não, você pode ser qualquer outra coisa, mas não um cristão. Cristianismo sem santidade é um cristianismo falso. E esse foi um problema que a igreja precisou enfrentar ainda no primeiro século. E desde então ela tem enfrentado, porque não há cristianismo sem santidade.
Vire algumas páginas um pouco antes de onde você está. Hebreus capítulo 12. O autor de Hebreus, considerados pela maioria dos estudiosos, sendo Paulo, disse assim, 12 de Hebreus, verso 14: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Já disse isso aqui deste púlpito, repito. Um conceito de santidade, muitas vezes propagado por alguns, é a impecabilidade. Não, santidade não é a ausência de, não é a capacidade de não pecar. A impecabilidade, santidade tem que ver com algo separado e consagrado. Pois se a minha vida, se os meus atos, se os meus hábitos, se a minha rotina indica que eu sou como qualquer outro, jamais poderei contemplar o Senhor face a face, porque sem santidade ninguém poderá ver o Senhor. E agora eu vou pedir para você dar um salto até o Salmo 24, porque Davi, ele faz aqui uma consideração interessante. Só lembrando a você, que é bem na sequência do Salmo 23, na mesma página, em algumas Bíblias. Salmo 23. Versos 3 e 4, ele faz uma pergunta e ele mesmo responde. Salmo 24, verso 3 e 4. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? É a pergunta de Davi. E ele responde, aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Meu irmão, a pergunta é, você acha realmente que está a caminho do céu? Você acha realmente que vai herdar o reino celeste? Você acha realmente que você está construindo um caminho para encontrar com o seu Senhor? Davi está perguntando, quem vai poder chegar lá? Quem vai poder contemplá-lo face a face? E Davi apela aqui a uma característica dos cristãos: limpo de mãos e puro de coração. Como anda o seu coração? O seu coração, que é a fonte dos teus pensamentos, o seu coração, que é a fonte de sua vontade, como anda a sua vontade? Cristianismo sem santidade. Cristianismo sem santidade é um cristianismo falsificado, tanto quanto aquela nota de $10.000 que eu mostrei para você no começo. Não serve para nada. Para nada. Quem poderá subir ao monte santo do Senhor? Como andam as tuas mãos? Como anda o seu coração? Quem sabe esse drama da santidade foi retratado por Paulo entre as duas naturezas em conflito constante dentro de você. E eu vou pedir para você ir até a carta de Gálatas, o 5º capítulo. Ali existem duas listas que representam dois tipos de indivíduo, duas naturezas, vistas, percebidas na minha e na sua vida. Gálatas capítulo 5, verso 16 em diante. Lemos assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Na minha versão, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Que obras da carne são essas? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Olhe para mim, meu irmão. Aqui
evidentemente um reconhecimento na palavra de Deus de que existem duas naturezas que competem dentro de mim e de você. Com exceção de Cristo, não houve um habitante deste planeta que não tenha vivido os conflitos de duas naturezas, em constante conflito e litígio, dentro do seu coração, e isso é constantemente. Não há lugar seguro, não há estágio, não há fase da vida em que você esteja seguro desta luta da carne com o espírito. Por quê? Porque você veio com defeito de fábrica. E eu não falo essa manhã para pessoas que já alcançaram o ideal, ou que estão quase lá. Existe um infinito para você alcançar. O que eu falo essa manhã é para uma igreja que precisa viver no Espírito. Você quer herdar o reino de Deus? Pois aqui tem uma lista, e ela não é uma lista esgotada. Existem outras questões que não constam aqui, mas essa lista consta uma série de pecados e percepções que a gente vê, e a fase em que nós estamos vivendo, como é complicado. Estamos vivendo numa época em que as pessoas dão curso e rédea solta aos seus desejos, às suas vontades, às suas maluquices. Isso nas questões morais, em relação à sua sexualidade, em relação aos seus gostos, em relação às suas noites, em relação às suas vontades, sejam elas herdadas ou cultivadas ao longo da vida. Paulo está dizendo: eu já adverti e o faço novamente, não herdarão o reino de Deus quem faz esse tipo de coisa. E às vezes, meu irmão, a impressão que dá é que há uma expectativa hoje, na cultura cristã, de que o pregador, o pastor da igreja, seja uma espécie de motivador. Em que você, depois de ter enfrentado uma semana absurdamente complicada para lidar com as suas coisas, chegue aqui num sábado pela manhã e receba uma palavra de ânimo e diz: agora vai para mais uma semana de luta. E a gente esquece que esse negócio que a gente abraçou um tempo atrás, chamado cristianismo, esse negócio não pode funcionar sem santidade. E a santidade é a gente não se misturar com aquilo que é comum e com aquilo que é mundano. Ou eu traio o sagrado depósito confiado a mim num púlpito, correndo o risco de você ficar aí achando que está tudo bem, ou eu cumpro o meu papel, correndo o risco de mais cedo ou mais tarde tomar umas pedradas. Eu prefiro a pedrada do homem a ter que encarar o semblante do meu Senhor dizendo: você foi infiel, e medroso e covarde. Não existe cristianismo sem santidade. Essa é uma assembleia de santos. E eu repito, o santo não é aquele que não peca. O santo é aquele que odeia o pecado, mesmo aqueles que insistentemente o acompanham ao longo de uma vida. Antes de a gente ir para a segunda característica de um cristianismo falsificado, eu queria que você fosse a Paulo, um pouquinho depois de onde você está, primeira carta aos Tessalonicenses. Paulo, quem sabe, foi um dos que mais contribuiu com esse assunto, porque ele percebeu, ao fundar a igreja cristã em muitas das cidades e regiões no primeiro século, ele percebeu quão difícil era a regeneração da natureza humana, arrancando as pessoas do meio do paganismo, arrancando as pessoas no meio do mundanismo, de práticas horríveis, de hábitos horríveis. Não é de estranhar que Paulo tenha lutado contra isso no primeiro século, arrancando as pessoas de um contexto tão complicado como esse. Mas o que me espanta é nós temos que utilizar as cartas de Paulo, quase 2000 anos depois, para ensinar cristãos o que de fato é o cristianismo. 1 Tessalonicenses 4, verso 3 em diante: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se, olha de novo ele aqui, da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas estas práticas, como já dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade, diz a minha versão. Portanto, aquele que rejeita estas coisas, não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhe dá o seu Espírito Santo. Não existe cristianismo sem santidade. E também não existe cristianismo sem sofrimento. De uns 30, 40 anos para cá, especialmente em países subdesenvolvidos,
um forte apelo da mensagem evangélica foi dizer às pessoas, alimentar a esperança nas pessoas de uma vida melhor, tendo aceitado o evangelho e o cristianismo. Muitos de nós conhecemos isso como a teologia da prosperidade. Essa teologia tentou ensinar as pessoas de que se você fizer as coisas bem certinho, Deus vai abençoar a sua vida. Você vai saldar suas dívidas, Deus vai curar suas doenças, e se você tiver fé, tudo vai bem para você. Alguns de nós podemos olhar esse tipo de pregação e dizer o seguinte: de fato, eu tive vários parentes que acreditaram nisso, gente que doou muitas coisas para a igreja, e uma série de coisas. É possível que a teologia da prosperidade não tenha te apanhado especificamente nas questões ligadas à prosperidade financeira, mas é possível que você tenha sido fisgado por uma pregação em algum tempo atrás, que dizia o seguinte: se você tiver fé, sua vida vai ser uma maravilha. Pois bem, essa não é a mensagem bíblica, porque cristianismo sem sofrimento não existe. Como que eu posso fazer tal afirmação? Vamos às Escrituras. Porque se tem uma coisa que fica clara nas Escrituras, é que aqueles que aceitarem o Evangelho vão sofrer. Mateus capítulo 5, vamos começar pelo próprio Jesus. É Ele quem nos dá uma pista. Você sabe que esse foi um sermão muito famoso que ele fez, e algumas coisas que ele disse as pessoas realmente estranharam. Essa, quem sabe, tenha sido uma das coisas que aquela audiência estranhou quando ele disse. Mateus capítulo 5, verso 11, quase encerrando as bem-aventuranças, assim lemos: bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Fica evidente aqui, na mensagem de Jesus, que as coisas vão complicar para você, se você tiver a coragem de passar a segui-lo. Quem sabe, um dos seus mais ardorosos discípulos, que viu de perto a coisa esquentar em Jerusalém, viu de perto os cristãos tendo que fugir da Judéia e para outros lugares, abandonarem suas casas, suas posições, e ele tendo ficado para fortalecer os que ali ainda permaneceram. Quem sabe este homem esteja realmente credenciado para dizer o que é sofrer por amor do Evangelho. Eu vou pedir para você ir à primeira carta de Pedro. Quem sabe seja um dos que mais trataram esse tema, trazendo à igreja conforto. Um conforto não baseado em fica tranquilo. As coisas serão mais fáceis em algum momento para você. As coisas vão abrir para você. Você vai navegar em céu de brigadeiro, com ventos a favor. Não. Este homem nos assegura exatamente o contrário. 1 Pedro capítulo 2, lemos assim: pois que vantagem, verso 20, que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isto é louvável diante de Deus. Para isto vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Pois bem, se na primeira característica de um cristianismo santo, João nos deu a dica, você tem que seguir os seus passos. Pedro está dizendo nesse outro aspecto do cristianismo sofrido, do cristianismo com sofrimento, ele também está dizendo, Cristo nos deu o exemplo, ele fez isso. Pedro está usando uma lógica que ele está dizendo, todo mundo sofre. Agora, que vantagem tem de você sofrer por estar fazendo mal? Que vantagem tem de você ficar sofrendo porque você faz um bocado de escolhas erradas? Não tem vantagem nenhuma. Mas, se você sofrer por fazer o bem, aí você tem vantagem. Ele vai aprofundando o pensamento. Repare no capítulo 4 da mesma carta. 1 Pedro 4, versos 12 a 16. Amados, não se surpreendam, diz ele, com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, que diz a tua Bíblia aí? Felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre,
que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como alguém que se intromete em negócios alheios. Contudo, se você sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Que mensagem clara! Minha pergunta: você tem sofrido por fazer a coisa certa? De fato, se eu fizesse a pergunta, quem é que sofre? Quem sabe poucas crianças ingênuas ficariam com os braços para baixo, porque, quem sabe, nem tem muito certo o que é esse negócio chamado sofrimento, mas aqueles mais experientes, os pouquinho mais maduros, eu acho que não há nenhum aqui dentro dessa igreja hoje que poderia dizer, eu não sofro, nunca sofri. A pergunta é, por que você está sofrendo? A pergunta é, por que você está, qual a natureza do seu sofrimento? De que natureza é? Pedro está dizendo que há vantagem em sofrer por fazer a coisa certa. Sabe por quê? Porque aqueles que sofrem com Cristo, os seus sofrimentos exultarão em sua glória. Você diz amém? Não existe cristianismo sem sofrimento. Eu encho a minha boca para dizer isso aqui para você, apoiado nas Escrituras. Não existe cristianismo sem sofrimento. Faz parte. Aí você me diz, mas por que é assim, pastor? Qual a vantagem então? Qual a vantagem então? Meu irmão, um dos grandes problemas que nós temos em colocar na balança as vantagens da religião, as vantagens do cristianismo, é a nossa visão extremamente curta, limitada, temporal. Sabe por quê? Porque tudo que você conhece é aquilo que você já viu. Tudo que você conhece é a partir de um começo, onde você passou a ter uma noção da sua vida, do seu tempo, do seu espaço. O que a Bíblia está tentando levar a sua audiência, os seus leitores a raciocinar, é a gente ter uma visão mais ampliada da vida. E a garantia que a Bíblia nos dá é que a vida não se resume a isso daqui. E o mesmo apóstolo que escreve, olha, vale a pena sofrer, ele ainda está dizendo por que vale a pena sofrer. Sabe por quê? Porque o bom, o melhor, o de verdade ainda está para acontecer. E na perspectiva da eternidade, o que é esse teu sofrimento aqui agora? A questão é a perspectiva. Aqueles que são pais compreendem um pouco melhor isso. Porque quando você tem que lidar com os dramas da sua pequena criança, você que já viveu um pouco mais, percebendo a agonia dela em resolver um problema de matemática da escola, ou quem sabe, se ver livre de uma situação, mesmo entre os seus brinquedos, você olha para aquilo, é tão simples, na sua perspectiva é tão banal, não merece tanta atenção, esse sentimento todo. E você olha isso, mas por empatia à sua criança, você vai envolvendo ela ali, para que ela possa compreender que aquilo não é o fim do mundo. Agora você imagina Deus. Quando percebe que nós estamos nesse nosso emaranhado aqui, achando e atribuindo o valor a essas coisas que nós estamos passando, na perspectiva da eternidade, o que seria isso? Pois bem, não existe cristianismo sem sofrimento, mas a Bíblia não tem só esses versos aqui. Você quer ver um outro? Atos capítulo 9. Ao me esbarrar com esse texto, algumas semanas atrás, um texto muito conhecido, me chamou a atenção uma parte do verso. O contexto é o chamado de Saulo. Eu vou pedir para que você me acompanhe nos versos 15 e 16 de Atos capítulo 9. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. E o final do verso 16 diz, mostrarei a ele quanto deve, que diz a tua Bíblia? Sofrer pelo meu nome. Olhe para mim. Esse campeão da verdade chamado Paulo, tinha um bom emprego, uma boa reputação, extremamente talentoso, um menino prodígio, desde a sua infância e mocidade, preparado para alcançar altos patamares dentro do seu contexto social, político e religioso, estava indo muito bem, obrigado, só que um tal de Jesus cruza o caminho de Saulo, e a vida dele virou um verdadeiro... Em qual perspectiva a gente usa a palavra para completar a frase? Sim, a vida de Paulo virou de cabeça para baixo. Perdeu família, perdeu respeito, perdeu o emprego.
E para aqueles que têm uma visão bem adocicada da história bíblica, eu vou dizer para você, Paulo nunca foi bem aceito nem mesmo dentro da igreja cristã. Ou seja, ele perdeu tudo. Você acha que ao deixar a sua posição no sinédrio, o seu posto, o seu status, uma igreja recém-formada abre os braços e diz: Paulo, que prazer, que privilégio ter você aqui, você realmente é fantástico. Não, meu irmão. Essa igreja nunca o aceitou de verdade. Ele, responsável por mais da metade do Novo Testamento que nós temos aqui, perdeu o respeito dentro e fora da igreja. Várias vezes teve que defender seu apostolado. E para que não fosse peso para ninguém, para que não fosse mal interpretado, nem direito a aceitar as doações e os donativos para ele comer, ele aceitava, costurava ali as suas tendas, para que não desse uma ideia errada de sua verdadeira motivação. Pois no seu chamado, no dia em que ele cai do cavalo, o Jesus que disse a ele: por que você faz isso comigo? Também disse a Ananias: você vai lá agora, porque é o seguinte, esse camarada, ele vai dar um testemunho a reis, aos gentios, a Israel, e eu vou mostrar para ele o quê? Como é que é esse negócio de sofrer pelo meu nome? Cristianismo sem sofrimento não existe. Meu irmão, a palavra de Deus para você nessa manhã é para você enxergar o seu dia a dia, entendendo que se você fizer a coisa certa e sofrer por causa disso, isso já havia sido previsto, a sua glória está sendo guardada. Não existe cristianismo sem santidade, não existe cristianismo sem sofrimento. Aí, ainda, no livro de Atos, no capítulo 14, 3 folhas à frente, você vai ler o seguinte, no verso 22, é Paulo falando com Barnabé, em Antioquia, e aí ele diz, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer aonde? Na fé. E ele dizia, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Essa mensagem é clara, meu irmão. Não tem como a gente vender esse produto barato. Não tem como a gente pregar aqui um Jesus no varejo e esquecer de entregar para você. Cristianismo envolve dor, sofrimento, incompreensão, dificuldade. Eu não estou falando do sofrimento porque você mentiu. Eu não estou falando do sofrimento porque você roubou. Eu não estou falando do sofrimento porque você traiu. Eu estou falando do sofrimento porque você disse a verdade, porque você foi puro, porque você foi leal. É esse sofrimento que vale a pena. É esse sofrimento que está no pacote do cristianismo. Cristianismo sem santidade não existe. Cristianismo sem sofrimento também não existe. Paulo diz a Timóteo, numa das suas cartas, quando ele estava preso em Roma, numa condição extremamente desconfortável, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 12, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Essa é a mensagem tão clara. Marcos 8, 34, esse texto você é capaz de recitar de cor. Ele chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse tomar a cruz, e aqui vale uma explicação, quem sabe um dia um tema só sobre isso, mas esse tomar a cruz não são as tentações. Esse tomar a cruz não são as provações. Esse tomar a cruz é um ato seu, de você abraçar o propósito que Deus tem para a sua vida, vivendo a vida de Cristo, de autossacrifício, renúncia, crucificando as suas paixões e as suas vontades. Não é tentação e não é provação, é o carregar a cruz. Você quer ser meu discípulo? Não tem outro jeito. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não há mensagem mais clara. É o próprio Jesus, através de João, não nas suas cartas, mas no Evangelho, que diz, capítulo 16, verso 33, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão, que diz? Aflições, contudo tenham bom ânimo. Eu venci o mundo, disse ele, quando Judas estava a caminho do jardim, e ele estava prestes a ser preso, maltratado e crucificado. Que coisa incrível. Sabendo que o traidor se aproximava na intimidade do jardim, ele disse aos discípulos, tem de bom ânimo,
No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Não existe cristianismo sem santidade, não existe cristianismo sem sofrimento, e também não existe cristianismo sem amor. É o terceiro tópico. Estas foram questões tratadas pela igreja ali no primeiro século. Estas foram questões que desafiavam o ritmo, a rotina, os hábitos da igreja no primeiro século. E essas são questões que ainda são um desafio para nós, depois de quase 20 séculos. Você pode, até aqui, não ter tido nenhum problema. Quando eu digo e falo aqui da frente, não existe cristianismo sem santidade, você zeloso em sua fé, leal com seus deveres cristãos, você pode ter dito, eu tenho feito tudo isso, eu tenho me esforçado muito nessa direção. O primeiro item pode não ter sido um problema para você. Você, inclusive, resignado, extremamente determinado. O segundo item pode também não ter sido um problema para você, ou não está sendo um problema para você. Você tem suportado o sofrimento, a pressão de fazer a coisa certa. Você tem realmente levado a sério o seu cristianismo na santidade, na resignação, ao encarar o sofrimento. Pode ser que esses dois primeiros itens não tenham sido um problema para você, não estejam sendo um problema para você. Mas é possível que esse terceiro item aqui se configure um grande problema para você. Porque o amor proposto à igreja cristã é o último degrau. É o último degrau na lista desses patamares de uma vida segundo a vontade do Senhor. O amor desinteressado. Vou pedir para você ir a 1 João de novo. Ficaremos ali alguns textos, para que a gente possa nos encaminhar para o fim. 1 João. Muitos de nós conhecemos este apóstolo como o discípulo do amor. Quem sabe foi o que mais tratou desse assunto. E neste terceiro item, ele vai dar a maior contribuição aqui na nossa reflexão hoje pela manhã. 1 João capítulo 2, verso 9, 10 e 11. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, que diz a tua Bíblia? Continua nas trevas. Quem ama seu irmão, permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Capítulo 3, verso 14. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem ama não permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Capítulo 4, versos 7 e 8. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Verso 20. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Olhe para mim. Ah, meu irmão, aqui a gente se complica. Vir à igreja, guardar o sábado, ser fiel no dízimo, cuidar do corpo, se abster de coisas ruins, ter olhos apenas para o marido, apenas para a esposa, não participar de algumas coisas, não ouvir algumas coisas, não assistir algumas coisas. É a face restritiva da religião. Você se abstém daquilo que não presta. Você rejeita aquilo que não convém. Você deixa de fazer aquilo que separa você de Deus e contamina seu coração. Isso tem que ver com a primeira parte da mensagem de hoje. Um cristianismo que vive a santidade.
Um cristianismo que suporta o sofrimento, reage aos embates da vida, porque você decidiu ser santo, porque você decidiu se abster daquilo que não presta, porque você decidiu ficar na luz, porque você decidiu alimentar sua natureza espiritual e aniquilar a sua natureza carnal. Você vai para o estágio 2, que você começa a tomar bordoada porque você faz a coisa certa, e até aí, muitos de nós vamos bem. Mas agora, amar o semelhante, aqui a coisa complica. Pergunta é, quem é esse semelhante? Como vimos semana passada, essa pergunta está errada. Não há no Evangelho, não há nas Escrituras uma restrição para que você diga, aquela pessoa ali não pode ser amada, não deve ser amada. Vontade que eu tenho é largar o microfone agora e ficar em silêncio. Olha o que João está dizendo. Se você não ama o seu irmão, você está nas trevas e você não sabe para onde você está indo. Você pode vir à igreja toda semana, mas você não sabe para onde você está indo. Você está perdido, tateando nas trevas. Porque só aquele que decide amar o seu semelhante está na luz. E quem não está na luz, não sabe para onde está indo. Ele também diz que aquele que não ama o seu irmão é considerado um assassino. O que odeia o seu irmão é considerado um assassino. Aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão é considerado um mentiroso. E quando você vai à lista daqueles que não herdarão o reino dos céus, você vai ver lá constando o assassino e o mentiroso. Estes não herdarão o reino dos céus. Não herdarão. Não subirão, não entrarão. Este é o último degrau da vida cristã, amar o semelhante. A igreja foi chamada a fazer o que nenhuma instituição na terra seria capaz de realizar. O governo pode tratar de algumas necessidades básicas dos habitantes do seu país. As universidades podem tratar do conhecimento que a gente precisa ter para a gente seguir numa carreira acadêmica, mas só o cristianismo é capaz de colocar dentro de nós uma outra natureza, uma natureza motivada pelo amor. Meu irmão, e aí você diz assim, pastor, eu queria que Deus me ajudasse a amar o meu semelhante. Então deixa eu dizer aqui uma coisa para você. A maneira como Deus responde às nossas orações muitas vezes é uma maneira bem estranha. Você pode dizer, eu amo as pessoas. Olha o que Jesus disse em relação a esse negócio de eu amo as pessoas. Mateus capítulo 5, está lá no mesmo sermão. A gente começou lá e vamos concluir lá. Mateus 5, o verso 44. Amem os seus inimigos. Mateus 5, verso 44. Orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. Se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Olhem para mim, meus irmãos. Amar os boa praça, todo mundo consegue. Toda professora tem quedinha por um bom aluno. Todo pai tem uma quedinha por um filho bem obediente. Mas os problemáticos, esses nos tiram do sério. Os difíceis testam ao máximo a nossa paciência. E você sabe o grande problema de pregar um sermão como esse? É você se olhar no espelho e dizer, quão distante eu estou. Deixa eu dizer, o meu trabalho é um trabalho difícil às vezes. Algumas ligações são indesejadas, algumas mensagens são difíceis de se ler. Mas quer saber? É isso aí. A proposta para a igreja cristã
é que ela ame as pessoas a despeito delas. Nós não podemos ter reserva com as pessoas. É impossível você impedir que alguém tenha problema com você. Mas você não pode ter problema com ninguém. Você percebe a diferença disso? Alguém vai ter problema com você. Isso você não pode impedir. Você não tem controle sobre as emoções das pessoas. Você não tem controle sobre as percepções das pessoas. Você não tem controle sobre as avaliações das pessoas. Você não tem controle sobre a crítica das pessoas. Você não tem controle sobre a visão que elas têm do mundo, delas mesmas, dos outros. Você não tem controle sobre isso. Mas você tem controle sobre a sua percepção, sobre a sua visão, sobre a sua reação. E quando alguém tiver um problema com você, você tem que deixar claro para essa pessoa, de alguma forma, que quando ela estiver pronta, você não terá problema com ela. Você não pode colocar uma barreira. Você não pode colocar uma restrição. Você não pode levantar um passado. Você não pode fazer isso. Não tenha nada pessoal com ninguém, porque não existe cristianismo sem amor. Quando alguém, tocado pelo Espírito, fizer qualquer gesto para se reconciliar com você, não cabe nada em você a não ser um sorriso, como que dizendo, seja bem-vindo de volta ao meu convívio, à minha presença, ao meu afeto. Não tenha restrição com ninguém. Isso é muito difícil. Mas essa é a proposta do Evangelho. Não existe cristianismo sem santidade. Não existe cristianismo sem sofrimento. E não há cristianismo sem amor. Você sabe, quando a gente é jovem, a gente faz umas coisas. Eu estava no último ano da faculdade. 20 para 21 anos. Fazia estágio numa cidade próxima ao NASP, em Engenheiro Coelho. Durante um ano, eu fui lá nomeado ancião, eu fui lá ordenado ancião, participando das comissões. Isso faz parte do preparo, né? O pastor a quem eu assessorava tinha a atribuição de me ajudar, de me aconselhar. E eu fiz uma semana de oração no segundo semestre, e nós encerramos com uma santa ceia no sábado à tarde. Alguém havia me dito e me aconselhado, ou quem sabe me advertido, pastor, essa é uma igreja complicada. Existem problemas aqui de anos. Existem clãs aqui. 2, 3 famílias entrincheiradas, cada uma no seu espaço. E na primeira oportunidade que eles têm, eles se alvejam uns aos outros. O problema é histórico, veio do avô, que passou para o pai, filho. Em algum momento houve uma tentativa de reconciliação e houve um baita de um problema. E parte do problema é que uma família devia dinheiro para outra família. Eu havia pregado com muito ardor e com muito ímpeto durante aquela semana. Eu realmente estava convencido que as pessoas ouviram a palavra de Deus e tinham sido tocadas pelo Espírito Santo de Deus. Então nós fizemos uma santa ceia ao final da semana. Por alguma razão o pastor não estava. Quem sabe, se ele estivesse, ele teria impedido eu de fazer o que fiz. Antes de sairmos para o lava-pés, eu disse, irmãos, essa cerimônia pressupõe o fato de que nós não temos problemas entre nós. Você se ajoelha diante de alguém e você reconhece quem você é um servo. Não tenha problema com ninguém. A pergunta é, se a gente for no automático agora e cada um pegar o seu parceiro de lava-pés e sair, é sempre o mesmo e tal, e a gente ignorando questões que a gente precisa resolver, o que vai valer essa cerimônia? O que vai valer esses emblemas que vamos tomar daqui a pouco? Nós precisamos resolver os nossos problemas. Alguém aqui gostaria de quebrar o ciclo do parceiro natural de lava-pés e convidar alguém para lavar os pés e sair e se acertar e se resolver? Havia um homem lá, ele se levantou, banhado em lágrimas, extremamente humilhado. Ele havia sido o ofensor de uma causa bastante complicada.
E ele, diante de toda a igreja, ele se levantou e se referiu a alguém que estava do outro lado da igreja. Ele disse: eu quero o seu perdão. Eu errei, eu falhei. Irmãos, eu fui do céu ao inferno em poucos segundos, porque o que eu vi é o seguinte: o Espírito de Deus operando. E quando eu viro para o outro homem que estava recebendo o pedido, a requisição de perdão, ele se levantou e falou: você eu não vou perdoar, não. Não vou perdoar. Ele usou alguns adjetivos. Meus irmãos, cristianismo sem santidade é um cristianismo falso. Cristianismo sem sofrimento também não existe. Cristianismo sem amor é uma mentira. O meu desejo a essa igreja, que está temporariamente sob os meus cuidados, é que você faça de tudo, como disse o apóstolo Paulo, do que depender de vós, tenhais paz com todos. Se você foi o ofensor de alguma questão, e na manhã de hoje o Espírito de Deus toca o seu coração e diz: você está em falta com fulano, beltrano ou ciclano, resolva essa questão pelo bem de sua alma. Eu não vou dizer para você levantar aqui agora, mas eu diria: você tem suas formas de você fazer isso, você tem seu jeito de fazer isso. Eu só vou dizer: só não usa o seu tempo para fazer isso, porque no seu tempo você está, quem sabe, atrasado. Você já deveria ter feito isso. Só que eu e você não podemos impedir a atuação do Espírito de Deus na comunidade, tendo reservas, questões mal resolvidas. Esteja em paz. Jesus disse: o meu mandamento é este: amem uns aos outros, como eu amo vocês. Que Deus nos abençoe.